Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Agradecer à comissão organizadora pelo convite. E vamos lá. Patologias hepáticas. Quais as evidências do uso da ultrassonografia e da importância do colo-Doppler? A resposta é importante e deve usar o Doppler. Resolvido o problema. Todo mundo, né? Bom, mas não vamos ficar aqui só para falar isso, né? Então vamos aproveitar um pouco mais desse tempo e falar um pouco sobre como fazer esses exames, os achados. Bom, o Doppler hepático, ele deve ser parte do exame de rotina do fígado quando você quer fazer uma avaliação bem feita e completa do fígado. Após fazer a avaliação com o modo B, então você deve lançar a mão da avaliação Doppler. A avaliação da hipertensão portal, evidentemente, se você tem um exame completamente normal, o Doppler vai também provavelmente ser normal, né? Não haveria essa necessidade. Mas, por exemplo, a avaliação de hipertensão portal é fundamental, avaliação de doenças focais, avaliação das hepatopatias difusas, hepatopatias crônicas é fundamental, avaliação pré e pós-operatória no transplante hepático. No transplante você vai avaliar patência, presença de aneurismas, patência dos vasos, estenoses, tromboses. E muitas vezes, para você melhor avaliar a doença já diagnosticada pelo modo B e às vezes diagnosticar a doença não suspeitada. Eu já passei por uma situação que o fígado parecia normal, quando fiz o Doppler não estava normal, tinha um fluxo hepatofugal. Aí você olha melhor o fígado e fala, não, esse fígado parece que é um pouquinho heterogêneo mesmo. Então, quando você acha que o fígado você não está bem seguro, que ele está normal com o modo B, nessas situações eu acho que o Doppler ajuda demais. Por exemplo, aqui você tem um fígado já com um grau de cirrose avançado, com ascite, fígado retraído, portas irregulares. O ultrassom, ele tem uma expressão do anátomo patológico muito grande, não é? Então, não tem dúvida nenhuma que o ultrassom é fundamental, nenhum clínico, nenhum hepatologista mais vive sem ultrassom, como o obstetra também não vive, é super importante. Fazer um Doppler de um fígado já nessa situação, que provavelmente você não vai nem captar vaso nenhum. Ele está com os vasos comprimidos, as velocidades baixas. No entanto, nas doenças mais iniciais, você pode trazer informações realmente muito significativas. Aqui um paciente com esquistossomose, a gente vê também a expressão patológica é muito significativa. A fibrose perivesicular, fibrose periportal, dilatação de ramo de veia-porta. Então, esse diagnóstico aqui você já fez com o modo B, mas esse fluxo aqui está normal, essa veia está realmente pérvia, tem circulação colateral, isso é super importante. Aqui, ó, com o modo B, eu estou vendo aqui, ó, eu acho que tem uma colateral aqui na região do epigastro, provavelmente a colateral do gástrico esquerda. Mas eu uso um colo-Doppler, isso aí é muito mais nítido para a gente. Então a gente vai avaliar veia porta, veia suprahepática, artéria hepática. Nós temos 3 veias hepáticas, né, ou suprahepáticas. A característica de fluxo da veia hepática, essa aqui é um fluxo trifásico habitual. Aqui era um paciente com esteatose, fiz um Doppler complementar, um Doppler normal. O que a gente pode encontrar muitas vezes em hepatopatias crônicas é uma retificação desse fluxo da veia hepática. Mais um detalhe importante das hepáticas: você faz o Doppler dele com a inspiração muito profunda, às vezes ele retifica só pelo aumento da pressão abdominal. Então você tem que fazer no meio termo com o paciente respirando ou sem ele prender o ar de forma muito profunda. Ele para entre uma inspiração e uma expiração só para você conseguir registrar. Muitas vezes eu encontro um fígado heterogêneo, falo, esse fígado aqui está heterogêneo, só escatose, então o Doppler me ajuda muito. Porque numa hepatopatia crônica, o que vai acontecer com essa veia hepática? Vai ficar com fluxo retificado. Por quê? O parênquima hepático está endurecido, as paredes dos vasos perdem aquela complacência, então não tem aquele batimento, o fluxo fica retificado. Avaliação de doenças focais, né? Aqui, por exemplo, um abscesso. Como que o abscesso é um diagnóstico
que deve ser feito com rapidez, muitas vezes clinicamente não tem sintomas que indiquem essa patologia, e ultrassom daí fecha um diagnóstico com um exame de alguns minutos. Muitas vezes o paciente com abscesso hepático está com aquela febre prolongada, às vezes diarreia, quadro arrastado, meio séptico, e só uma ultrassonografia é capaz de detectar. Clinicamente o médico não consegue muitas vezes. Eu queria só falar um detalhe sobre um abscesso hepático. Às vezes esse abscesso não é tão visível não. Ele está acometido, ele está localizado aqui, ó, e você tem sombra acústica, você não tem uma imagem boa. Você só conseguiria ver um abscesso hepático nessa localização com cortes intercostais. Então, o exame do físico não dá para fazer um único corte subcostal, tirar foto e mandar não. Você tem que avaliar ele como um todo. Então, você tem que varrer nos cortes subcostais, que faz as imagens do fígado intraverso, mais bonitas, mais didáticas, mas também avaliar em longitudinal, lobo esquerdo, lobo direito e via intercostal. Aliás, o Doppler hepático por via subcostal, ele está fadado ao fracasso quase sempre. Você precisa fazer um Doppler de via porta pela via intercostal, onde você pega um ângulo melhor. Por exemplo, aqui, ó, tem um corte subcostal. Eu pego um ângulo menor do que 30 graus, menor do que 45 graus. Indicação, ascite súbita esclarecida. O paciente desenvolveu ascite e não tinha história prévia nenhuma. 47 anos, já tinha esse esquistossomose tratado há 7 anos, desenvolveu ascite súbita, o cliente suspeitou de esquistossomose hepatosplênica, pediu o exame, e o que nós encontramos? Líquido intracavitário, líquido ascite, um fígado completamente normal e uma linfadenomegalia. Bom, sobre o Doppler hepático, então, o fluxo na veia porta, uma velocidade que varia de 15 a 20 centímetros por segundo, sempre em direção ao fígado. Então, para quem ainda não faz o exame ou tem pouca experiência, lembra o seguinte: se eu deixo o meu mapa de cor com o vermelho para cima, significa que o sangue que está aproximando do transdutor vai estar em vermelho. Então, para que a minha veia porta em vermelho, veia hepática e veia cava em azul. O que tem importância para a gente são velocidades baixas, abaixo de 12, 10 centímetros por segundo, você está diante do quadro de hipertensão portal. Agora, nem todo quadro de hipertensão portal, essa velocidade vai estar baixa. Por exemplo, se ele desenvolveu uma circulação colateral de veia umbilical, para-umbilical, não é umbilical, é para-umbilical, o termo correto, ele pode continuar tendo fluxo hepatofecal porque está tendo uma via de fuga pelo ramo esquerdo da veia porta. Então, se você encontra circulação colateral, você já tem um diagnóstico pronto de que esse paciente tem hipertensão portal. A artéria hepática tem a velocidade de pico sistólica em torno de 30 a 40 centímetros por segundo e diastólica em torno de 5 a 10, mas isso também é bastante variável. A artéria hepática tem menos importância nesses casos para diagnóstico, mas tem um detalhe muito significativo. Nas hepatopatias crônicas cirróticas, elas se dilatam mais e os ramos intraparenquimatosos da artéria hepática também se dilatam, você tem velocidades mais altas. Então, às vezes, você está fazendo um ultrassom, achou que o fígado está um pouquinho heterogêneo. Você liga um Doppler e começa a captar fluxo arterial na periferia do fígado, você está diante de um quadro de cirrose sim. E às vezes hepático, né, fluxo padrão trifásico, seguindo o ciclo cardíaco. As veias hepáticas, elas estão entre ela e o coração, não tem válvulas, não tem nada que impeça o fluxo, já tem aquele refluxo durante o batimento do coração direito. Os diâmetros da veia porta até 12 milímetros é considerado normal, veia mesentérica superior e esplênica até 9 milímetros também é considerado normal. Acima disso, ela estaria dilatada. Detalhe: pacientes com hipertensão portal também podem ter esses diâmetros normais se já desenvolveu uma circulação colateral eficaz. Então, às vezes, o calibre da veia porta está até diminuído, quando tem, por exemplo, uma derivação supremo-renal, onde que o fluxo foge do fígado e drena para a via cava inferior, circulação sistêmica, através da veia renal esquerda. Então, a maneira correta de medir aqui, ó,
no ILA, na entrada, a veia porta na entrada do fígado, não pode ser já dentro do fígado, porque aí você pode estar pegando só um dos ramos. E nem pode ser antes, porque você pode estar medindo junção do esplênico mesentérica, que habitualmente ela é um pouco mais larga. Aqui a veia esplênica você deve medir na posição que ela passa atrás do pâncreas, nessa posição justa pancreática, e a mesentérica superior um pouquinho antes da junção do esplênico mesentérica. Posso pegar essa? Então, técnica de exame, decúbito dorsal ou lateral esquerdo, ou ambos, abordagem subcostal e intercostal, atenção contrastada da veia hepática quando o paciente prende a respiração, já comentamos, avaliação abdominal completa. Na avaliação do paciente com doença hepática, não dá para fazer igual os médicos pedem, só abdômen superior. Tem que avaliar o abdômen todo. Se você vai pesquisar a CIT, como é que você não vai avaliar o abdômen todo? A hipertensão portal, então, ela surge com o progredir da doença hepatocelular, que aumenta a resistência ao fluxo portal. A veia porta dilata, o fluxo diminui a velocidade, inclusive pode se tornar reverso. A pressão se eleva de 5 a 10 milímetros de água, que é normal, para 15 a 20. Quando chega a esse nível de pressão, então você tem as varizes, que são vias colaterais porto-sistêmicas. No passado, cirurgiões tinham como fazer essa medida com a cateterização, com o procedimento invasivo para medir essa pressão. Hoje ninguém mais faz isso, porque o Doppler veio substituir de uma forma não invasiva e bastante eficaz. Então, as vias colaterais mais comuns mesmo, porque tem outras, tá? Mas as que a gente pode detectar com ultrassom são poucas. Varizes de veias gástricas curtas, nessa região aqui do fundo do estômago e do esôfago. Variz de gástrica esquerda, que você vai pegar ao nível da região epigástrica. Veias paraumbilicais recanalizadas, você tem uma veia paraumbilical que vai drenar o fluxo da veia, do ramo esquerdo da veia porta, em direção à parede abdominal. Colaterais espleno-renais, entre o baço e o rim. Varizes pericolecísticas ao redor da vesícula biliar, ileolombares e hemorroidárias. Hemorroidárias, claro que não se vê, né? E alguns ramos retroperitoneais que a gente vai ver passando por trás do baço, por trás do rim, em direção ao retroperitônio. Então está aqui paraumbilical, retroperitoneal, gástrica esquerda, a gástrica esquerda aqui, ramo da porta. Aqui uma recanalização de veia paraumbilical. A gente nota então, o fígado, o fluxo está em vermelho, né? Ele está fugindo do fígado em direção à parede abdominal. Aqui ele ficou azul porque a veia está fazendo uma curva. Se a gente continuar seguindo, vai notar que ele vai para a parede abdominal. Varizes retroperitoneais, derivação espleno-renal e gástricas curtas, que vão drenar para a região do esôfago. Então, ao modo B, a gente encontra aqui essas estruturas anecoicas que, quando se joga um Doppler colorido, vão se preencher, então, com o modo colorido. Então, são praticamente essas as vias que a gente consegue avaliar. Aqui um caso de gástrica esquerda, aqui sem o colo Doppler e aqui com o colo Doppler. Aqui varizes de gástricas curtas. Aqui um caso que eu vou mostrar para vocês, em que você tem uma veia porta de calibre normal, você tem uma doença hepática, talvez não esteja tão caracterizada pelo modo B, em que o paciente tinha varizes, que eu só consegui ver aqui com a sonda linear. Então é sempre importante, na suspeita de você ter uma doença hepática, você usar a sonda linear também. Para avaliar a superfície do fígado,
é mais fácil de ver no lobo esquerdo, com um corte longitudinal, ou por via intercostal. Às vezes é mais fácil porque não tem muita gordura naquela região, mesmo paciente mais obeso você consegue então avaliar. Aí você, apesar de não ter muita profundidade com a sonda linear, você tem uma qualidade da imagem melhor. E aqui com o uso do colo. A gente comentou, né, que o exame tem que ser completo. Além disso, o paciente tinha colelitíase, o que é frequente de encontrar em pacientes hepatopatas. Aqui um paciente com esplenomegalia muito grande, e a gente vê que é o baço, o rim, um exame sem colateral nesta região, e aqui um paciente com colateral espleno-renal. Só para comparar então um caso normal com um caso patológico, muitas vezes trabalhando com os residentes, eles tinham muita dúvida nessa região. Eu resolvi, então, na próxima aula eu vou colocar, porque eles sempre tinham dúvida se isso aqui era colateral ou não. Aí quando você vê a sua primeira, você vê, não, realmente os vasos vêm em direção à veia renal. Aqui um outro caso, um paciente com derivação espleno-renal, as varizes entre o baço e o rim. Nem sempre você consegue ver uma veia que vem direitinho daqui para cá. Isso forma enovelados, nem sempre é simples e fácil de ver. Aqui o mesmo caso anterior, sem Doppler. Aqui mostrando com Doppler pulsado, né? Não há necessidade, o diagnóstico pode ser feito só com colorido para esse tipo de patologia. E aqui a artéria hepática com velocidades elevadas e a gente captando ramos arteriais no parênquima hepático. De fio sadio a gente não pega esses vasos com facilidade. Quase nunca pega, só pega no hígado mesmo. Além disso, o paciente tinha uma alteração da forma da onda da suprahepática que não estava de fato retificada, mas a gente às vezes encontra alguns espectros de onda bastante bizarros, bastante diferentes do habitual. Aqui um caso em que a gente encontra velocidades elevadas na artéria hepática, a veia porta com fluxo de baixa velocidade, derivação espleno-renal, veia hepática de fluxo retificado e aqui um Doppler pulsado dessa derivação espleno-renal. Você vê muitas vezes pacientes com esquistossomose, um espessamento não só periportal, mas também perivesicular. Aqui a gente conseguia ver algumas áreas anecoicas ao redor da vesícula biliar, jogo Doppler colorido, que são varizes perivesiculares. Então, está diagnosticado presença de varizes, presença de hipertensão portal. Uma patologia importante, que o Doppler também vai ser fundamental, é na trombose da veia porta. A trombose pode ser assintomática em paciente cirrótico, pode ser grave, pode se complicar com a hemorragia digestiva ou infarto intestinal. E às vezes se manifesta como uma ascite súbita. O paciente cirrótico está bem controlado, aparece com desenvolvimento súbito de ascite, pode ter desenvolvido trombose de veia porta. Mais comum, também após esplenectomia, pode ser decorrência de invasão de um hepatocarcinoma. Circulação colateral se desenvolve e aí a gente vai ter então a transformação cavernomatosa nas tromboses antigas, nos quadros crônicos. E muitas vezes é confusão diagnóstica. Quem tem pouca experiência às vezes olha, não acha a veia porta, acha novelado de vasos, joga um Doppler colorido que você vai ver que aquilo ali se trata mesmo de a transformação cavernomatosa ou o cavernoma. Cuidado com o fluxo muito lento, tá? Às vezes você não está captando fluxo nenhum na veia porta e aí você olha o seu PRN está calibrado lá para um exame normal, a velocidade está lá em 12, 15, abaixa essa velocidade para 6, 4, o mínimo que não dê muita interferência na repetição de quadros e que não corre tanto, que não dê tanto efeito flash, que às vezes você começa a ver que existe fluxo de fato. E uma manobra de valsalva, às vezes o fluxo está tão lento que com a valsalva ele acaba tendo um fluxo ou um refluxo em seguida. Então o que a gente vai encontrar na trombose da veia porta é mesmo a ausência de fluxo completo, se ela for uma trombose oclusiva, ou uma interrupção parcial do fluxo. Você vê aqui
com estrutura hipoecóica dentro da veia, mas tem fluxo ao redor. Então, essa aqui é uma trombose parcial. Era uma paciente de sexo feminino, 33 anos, portadora de cirrose, e teve uma trombose no ramo direito da veia porta, o restante estava pérfio. Aqui um paciente com um trombo também parcial, esse aqui é um trombo na veia porta, a imagem está ampliada, mostrando aqui, ó, trombo e fluxo passando. Esse aqui é fluxo. A gente vê que parece que o lumen está afinado, e está mesmo, porque tem esse trombo diminuindo o fluxo. Esse aqui foi um exame que aconteceu de fato. Eu estava achando que tinha uma trombose parcial aqui, mas olha o meu PRF, a velocidade está 17. Aqui dá a impressão que o lumen está reduzido. Muito bem, baixei para 6 a minha escala. Eu estou falando em escala de velocidade, porque os aparelhos hoje quase todos fazem escala de velocidade. Os mais antigos tinham PRF. Então, vocês olham se não é PRF, isso é escala. E então, teve um enchimento completo da veia. Tá? E era um paciente que tinha, por que suspeitar também, né? Era esplenectomizado, hepatopata. Então, ele tinha suspeita de ter trombose. Aqui, ó, outra coisa que você tem que fazer, o ângulo de insonação tem que ser adequado. Aqui eu estou por via subcostal, aqui no epigastro. Não é uma via boa. Aí eu trouxe esse filminho aqui, ó. Você mudou a angulação, olha lá o fluxo. E não é pato fugal, não. Ele está em azul porque ele está descendo nesse ponto. Aqui ele está subindo, então está em vermelho. Outra causa de erro, então, seria essa. Você achar que vai ser sempre vermelho e se esquecer que depende de onde você está olhando. Aqui sim, ó. Fluxo em cabeça que enche bem por via intercostal. Então, tem que clicar. Tá? No dia a dia, na prática, é isso aqui que a gente vai ver. Então, o cavernoma da veia porta, a transformação cavernomatosa, vai ser isso aqui. Ó. Você olha com o modo B, uma coisa esquisita, uma massa, uma coisa que você não sabe o que é, liga o Doppler, está aí. Ó. São vasos, se você bota um Doppler pulsado, você vai ver que são ramos venosos, uma revascularização daquele tronco. Algumas coisas sobre a artéria hepática interessantes. Doenças hepáticas, infecções, neoplasias, podem levar ao aumento do fluxo arterial hepático. Pode ser detectado facilmente a Doppler e indica um estudo acurado do parênquima. A velocidade diastólica, ela, via de regra, é menor que a velocidade da veia porta. Se ela está maior, indica que houve um aumento do fluxo arterial. O índice de resistência, ele é inespecífico, ajuda muito pouco. Aqui eu peguei um volume de amostra grande, onde eu peguei a artéria e a veia junto. Olha que as velocidades da artéria estão muito elevadas, tá? Velocidade de pico sistólico normal de 25 a 40, diastólico final de 10 a 15, via porta em torno de 18. E essa artéria hepática aqui, deixa eu ver se tem a velocidade. Pico sistólico de 160 e a diastólica de 36. E era um paciente que tinha esses nódulos, esse fígado heterogêneo, pela presença de nódulos que eram metástases, múltiplas metástases hepáticas. Às vezes a gente pega um paciente com um quadro séptico que, pesquisando a origem, você faz um exame abdominal, não encontra uma doença específica, mas você pode encontrar aumento de fluxo hepático. Às vezes hepatomegalia, hepatosplenomegalia, são dados interessantes você passar para o clínico. Além das metástases hepáticas, tinha também vários gânglios no milho hepático. O estudo duplo do gânglio, mostrando que ele tem uma vascularização hilar. Aqui mais uma vez, aumento de volume amostra, mostrando outro caso em que as velocidades estão realmente muito mais díspares que no anterior. A velocidade aqui da artéria, chegando a mais de 200 centímetros por segundo de pico sistólico, a diastólica final mais do que o dobro da veia porta.
essa mesmo paciente anterior, o que nós encontramos a mais no exame dela foi o aumento da ecogenicidade do parênquima, mais especificamente no polo superior do rim. Quadro infeccioso sistêmico, com aumento da atividade vascular periopática, leucocitose, PCR aumentado, não tinha um diagnóstico definido ainda. Ela estava aqui com uma pielonefrite comprometendo aqui o polo superior do rim direito. Aí a gente vamos ver como é que está então esse fluxo no rim, no polo superior e no polo inferior. Onde que está com não consigo ler a velocidade daqui. Deixa eu mais perto. Eu não escrevi não. O índice de resistência de 0,85 no polo superior e o índice de resistência de 0,65. Aonde que a gente tem esse edema do parênquima, levando à compressão dos vasos, aumenta a resistência do fluxo. Aqui comparando com o rim esquerdo da aspecto normal, o direito aumentado com essa alteração textural então, no polo superior. Aqui uma paciente que veio para fazer uma biópsia hepática. Ela tinha um posição anterior dizendo que tinha um nódulo ecogênico no segmento 4, anterior à porta. A gente olhou isso aqui, a gente sabe que uma das causas dessas imagens hiperecogênicas, especificamente nessa região, é a esteatose hepática focal. Quando o paciente tem esteatose difusa, às vezes ali você tem uma área hipoecóica de parênquima preservada. Então, fazer uma biópsia hepática em uma região onde você tem muitos vasos, que pode ser desnecessária, é um risco que a gente não quer correr. Então a gente faz um dobro e vê que não tem uma vascularização própria, né? Os nódulos hepáticos ele teriam uma distorção, o nódulo hepático suspeito, ele teria uma distorção da arquitetura vascular, teria um fluxo arterial próprio, o que nós não encontramos aqui. Então o que eu fiz foi ligar para o médico e falar, olha, provavelmente é uma esteatose hepática focal, não vou fazer essa biópsia. E ele resolveu acompanhar a paciente e continuou com aquela imagem ali que não se modificou ao longo do tempo. Então eu fiquei feliz, a paciente ficou feliz, o médico ficou feliz, porque a gente fez uma complementação do exame com a avaliação adequada. Outra situação que a gente pode encontrar, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, né, o chamado fígado cardíaco, você pode ter hepatomegalia, dilatação das veias cava, dilatação das veias hepáticas e uma alteração do fluxo da veia hepática, que é o aumento do componente retrógrado. Olha como que fica, você pega a característica trifásica e você tem um componente retrógrado muito aumentado. Isso também se veria na insuficiência tricúspide. Aqui as veias dilatadas, com o Doppler colorido, chama muito mais a atenção. Um outro caso em que a veia cava inferior ela fica com o calibre aumentado em toda a sua extensão, estou vendo aqui atrás do fígado e lá no abdômen inferior, quase já ao nível de veias ilíacas, continua dilatada. O paciente respira fundo, não tem aquela mudança natural que a gente olha do calibre, né? Aumentando, diminuindo. Então, fígado cardíaco. Uma última patologia aqui de veias hepáticas é a síndrome de Budd-Chiari, que é a trombose de veias hepáticas. Essas síndromes podem ser graves, podem desenvolver uma ascite súbita e esse paciente evoluir rapidamente para uma insuficiência hepática, uma hepatopatia crônica. Aqui, ó, tem fluxo no ramo de veia porta e uma veia suprahepática sem fluxo nenhum. E às vezes a textura da veia hepática fica muito semelhante à do fígado, às vezes é difícil de ver. Então você tem que calibrar bem o aparelho, ajustar bem o seu Doppler. E o que dá mais segurança é você ver que tem fluxo em veia porta, você acha a veia hepática e a veia hepática. Você já sabe onde ela deve passar, você não encontra fluxo nenhum. Era isso que eu queria conversar com vocês até agora. Obrigado. Poxa,
gostaria de parabenizar o Dr. Carlos Stern pela excelente apresentação, com uma visão bastante de casos práticos, que é um dado bem interessante, que deixa a apresentação bem exemplificado mesmo. Gostaria de abrir para a plateia, se alguém tem algum comentário, algum questionamento, alguma opinião para apresentar o Dr. Carlos. O Carlos tem uma colocação. Como é que o senhor se posiciona em termos de, nas fases iniciais de hipertensão porta, passando então para patopatia paradigmatosa, ainda uma fase relativamente, no início relativamente leve, e o colega pede um Doppler para ver realmente se a gente achar de hipertensão porta, mas a gente não vê ainda varizes, não vê aumento de calibre, a gente vê às vezes uma perda apenas da variação do calibre das hemorragias inspiratórias. O senhor costuma valorizar esses achados, são alterações hemodinâmicas de velocidade sistólica? Nesses casos, eu valorizo mesmo o resultado do exame Doppler. Não esquecer o seguinte, né? Esplenomegalia é um sinal importante, a textura hepática é muito importante, o Doppler é realmente complementar. Mas eu não avalio mais mudança de calibre, isso não. Eu vou pelo Doppler. Então, se tem uma velocidade na veia porta abaixo de 12, abaixo de 10, eu fico seguro de falar que tem hipertensão porta, mesmo não tendo a circulação colateral visível. E muitas vezes você não acha mesmo, e o exame é normal, mesmo o paciente já tendo hipertensão porta. Eu já vi pacientes que tinham, inclusive, varizes de esôfago, e você não acha colateral. Acontece, tá? Acontece muito. Lembro que o exame sendo normal não é um exame ruim, é um exame bom, pode acontecer. E muitas vezes é um paciente que está na fila de espera do transplante, sabe? É importante para o médico saber, não tem colateral visível, ele sabe que não tem colaterais grandes, não tem trombose de veia porta, então o paciente está na fila de espera do transplante, não vai impedir, não tem uma lesão suspeita de hepatocarcinoma, que é muito comum, né? Muitos pacientes que estão na fila de transplante com cirrose hepática, com hepatite B e C, eles fazem de 4 em 4 meses um ultrassom de rotina para pesquisar os nódulos. Eu até peguei não entrar muito nesse assunto, porque eu fiquei focando muito no Doppler. Bom você ter perguntado para ver essa questão. Colega lá atrás. Bom, aquelas áreas de preservação que dá uma ideia de ser um nódulo, é necessário relatar no laudo? Aquelas áreas hipoecóicas de parênquima preservado na escatose hepática, deve relatar e deve medir e colocar. Por exemplo, né, o parênquima apresenta aumento difuso da ecogenicidade, notando-se, porém, imagem hipoecogênica anterior à veia porta, medindo 20 por 15 milímetros, sugestiva de área preservada da escatose. Entendeu? Deve colocar, inclusive, que é sugestivo disso. E na conclusão do laudo, às vezes eu não refiro isso não, só coloco escatose hepática ou doença hepática difusa sugestiva de escatose, dependendo do relacionamento que tem com o paciente, com o médico, assistente, se tem esse relacionamento ou não, isso é muito pessoal. Mas deve colocar porque outra pessoa faz o exame depois e acha essa imagem e vai achar que não tinha antes, que apareceu agora, entendeu? É muito comum esses pacientes ficarem fazendo controle disso, né? Vem todo ano fazendo controle, tem escatose, vem ver se a escatose melhorou. Gostaria de perguntar se no seu serviço lá no Hospital Mater Dei tem alguma experiência com o uso de contraste intravascular na avaliação das hepatopatias? Não. Tá. Hoje em dia está praticamente em hospital escola só, e só em São Paulo. Nem no hospital das clínicas lá a gente não tinha para usar também não. O custo é alto, então não tem que ser feito não. No HC de Los Angeles não faz também. Alguém tem mais alguma colocação? Então, enfim, colega lá atrás.
Eu sou o Carlos. Quando a gente pega um paciente com veia porta de calibre normal, fluxo normal, e esse paciente é portador de circulação colateral, no laudo você conclui como hipertensão portal ou refere ainda a hipertensão portal compensada? Tem algum... O colega quer saber se ele está com hipertensão portal. O paciente apresenta circulação colateral, porém, o estudo da via porta não há sinais de hipertensão portal. Calibre normal, fluxo normal pela colateral, uma recanalização de paraumbilical. O que concluir no laudo? Ele tem hipertensão portal, vai concluir que tem hipertensão portal. Se tem colateral, independente de calibre, de fluxo, ele tem hipertensão portal. E se ele está estável, sem ascite, com os outros valores normais, sim, uma hipertensão portal compensada. Tá? A ascite que é um dado mais significativo para o clínico. Se tem ascite, está descompensado, entendeu? Você refere hipertensão portal compensada? Não, normalmente eu coloco, sabe que eu não tinha pensado nisso? Pode colocar compensado sim, mas eu coloco presente circulação colateral e hipertensão portal. Tá? Se está em questão, se está compensado ou não, você pode colocar também, porque está compensado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Por fim, gostaria realmente novamente de agradecer a palestra do professor Dr. Carlos Tertmann. Com seguimento, convido o doutor Adriano a presidir a próxima palestra. Boa tarde a todos. Vamos dar seguimento à nossa jornada com o tema BIRADS, com relação à ultrassonografia e mamografia, que será apresentada pela doutora Uianê da Câmara Pinto Azevedo. Doutora Uianê é formada em Medicina pelo UFRN, fez residência médica em Ginecologia e Obstetrícia na Maternidade Januário 5, tem título de habilitação pelo CBR em Mamografia e Ultrassom, é médica da Liga contra o Câncer, Maternidade Januário 5 e Clínica de Oncologia e Mastologia. Boa tarde, doutor. Bom, boa tarde a todos, Adriano. Obrigada. Queria agradecer o convite em nome de Dr. Fábio, a sociedade, e parabenizar esses encontros de atualização que eu acho que são muito importantes para a nossa classe. É sempre importante fazer. A minha aula de hoje é a BIRADS, mamográfica e ultrassonográfica. Falar de BIRADS depois do almoço, que é justamente como descrever as lesões mamárias, é complicado, mas eu espero que todos aproveitem um pouquinho a aula, certo? E gostaria de chamar a atenção de vocês para as mamas das mulheres, para nós que somos mulheres, nossas mamas, e as mamas das esposas de vocês, as mamas das mães de vocês. Por quê? O que é que está acontecendo com isso? O câncer de mama tem acometido de uma forma que nós nos questionamos. O que é que está havendo com as nossas mamas? É o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e mais frequente entre as mulheres. E também é o que causa mais morte entre as mulheres. Então a gente precisa chamar atenção para as nossas mamas, para as mamas das nossas pacientes. No Brasil, a estimativa para esse ano é em torno de quase 14 mil mortes. Só esse ano. E a gente vê
De 2001 até agora, a incidência quase dobrou. Era em torno de 30 mil casos, quase, e agora já estamos com quase 60 mil. Acontece 23% de todos os tipos de câncer, essa incidência anual, e a estimativa no Brasil é essa, de quase 60 mil novos casos, no Nordeste 10 mil e no Rio Grande do Norte uma estimativa de 660, sendo no estado, Natal, 240 novos casos. Eu acho que há uma subestimativa, eu acho que nem todos os casos são relatados, são anotados, são descritos, por isso eu acho que ainda é um pouco maior essa estimativa. E em termos de região, no Brasil, o Sudeste ocupa o primeiro lugar, com 30.740 novos casos. No mundo, o câncer de mama ocupa a quinta maior causa de câncer, em torno de 522 mil óbitos, e ainda é, na mulher, a causa mais frequente de morte. Em termos de prevenção primária e secundária, em relação ao câncer de mama, a prevenção primária se faz através de uma dieta pobre em gordura, rica em frutas e verduras, como nós sabemos. A prevenção também pode ser feita através de cirurgia, como é o caso da atriz Angelina Jolie, que fez uma adenomastectomia bilateral, porque ela tinha uma história familiar muito pesada para câncer de mama e ovário, então ela optou por fazer isso para diminuir a incidência. E a terapêutica geralmente é com o uso do tamoxifeno, que é um antiestrogênio na mama. E a prevenção secundária é através do autoexame, né, que em alguns lugares não é estimulado, mas eu particularmente acho importante a mulher se conhecer e examinar a sua própria mama. A anamnese, exame físico, sempre feito por um mastologista pelo menos uma vez por ano. E a mamografia, que é ou por rastreamento, que é o screening, aquela paciente que não tem queixa, ou aquela paciente que é sintomática. E tem uma descarga papilar, que tem uma palpação de um nódulo ou outra alteração mamária. As indicações da mamografia, e aí eu vou começar descrevendo a mamografia, porque o BIRADS foi iniciado através da mamografia, depois se estendeu para ultrassom e ressonância magnética, como eu vou falar posteriormente. Então, as indicações de mamografia de rotina é como rastreamento, ou seja, aquelas pacientes que são assintomáticas, pré-terapia de reposição hormonal, pré-operatório para cirurgia plástica ou como segmento de alguma alteração achada na mamografia. A mamografia diagnóstica, quando aquela paciente tem alguma queixa ou é encontrado pelo seu médico no exame clínico. Quando há um controle radiológico de lesões provavelmente benignas ou a mama masculina. O screening mamográfico, que é feito com pacientes assintomáticos, geralmente faz uma mamografia de base entre 35 e 40 anos. E acima de 40 anos a mamografia anual. Isso aqui a gente imita o Colégio Americano de Radiologia e a gente sabe que há uma polêmica muito grande em relação a isso, principalmente com pacientes do SUS, que eles agora dão uma nova lei que foi autorizado fazer uma mamografia unilateral acima de 50 anos, que eu não entendi o que foi isso, mas isso está em questionamento por todas as sociedades capacitadas, principalmente de mastologia, ginecologia e colégio brasileiro. E agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema de padronização do laudo mamográfico. Ele foi criado nos Estados Unidos em 1993, que é o Breast Image Reporting and Data System, que é o BIRADS, e veio com a intenção de quê? Utilizar uma linguagem uniforme e universal nos laudos mamográficos, reduzir as discordâncias de interpretação e organizar a coleta de dados para auditoria e estudos científicos. Aqui no Brasil foi introduzida por essas sociedades locais em 1998. Em 2003 foi incluído em ultrassom e ressonância magnética. E há uma nova atualização saindo do forno agora em 2014.
Quem quiser já pode comprar pelo ACR em torno de $400, e quem for sócio do ACR, $250, mas essa versão nova está chegando daqui para o final do ano pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Quem tiver um pouquinho de paciência pode esperar essa atualização. Então, como eu já falei, o objetivo é justamente classificar esses achados e padronizar os laudos. E as fases do BIRADS incluem a fase clínica, a de análise do exame, a impressão diagnóstica e a recomendação de conduta. Eu acho interessante porque, quando a gente pegar um exame de outro estado, de outro país, que utiliza essa nomenclatura, é interessante que a gente fala a mesma língua. Então, a fase clínica é aquela queixa da paciente ou a indicação médica, que geralmente vem para nós, que a gente deve descrever no exame. A análise própria do exame, você deve avaliar a composição da mama, a descrição dos achados e análise comparativa com exames anteriores. Eu chamo a atenção para a análise comparativa com exames anteriores porque tem muita gente com a mamografia analógica que está jogando no lixo. Não orientem a jogar nem as mamografias analógicas. É importante, às vezes, a gente tira uma dúvida de uma paciente com mamografia anterior, se é uma lesão nova, se é uma lesão que ela já tinha. Então, eu acho muito interessante a gente pedir às pacientes para trazer os exames anteriores. A composição da mama, e isso aqui já é uma atualização do BIRADS. Agora, a mama, a gente deve descrever mama predominantemente adiposa, então quase que não tem mais tecido glandular. Tecido fibroglandular esparso, que a gente escrevia como mama moderadamente densa. Mama heterogeneamente densa, e agora a gente pode incluir no laudo, escrever, podendo obscurecer pequenos nódulos. Então, aquelas mamas que às vezes podem ter algum nódulo aqui no meio, pela densidade não se vê. E as mamas bastante densas. Nessas mamas bastante densas, a gente, quando não tem nenhuma palpação positiva, a gente pode classificar como achados negativos, ou seja, BIRADS 1. Porém, se ela tem palpação positiva, a gente classifica como BIRADS 1 e a gente recomenda a ultrassom para a avaliação complementar daquela palpação. É importante descrevermos os achados importantes daquela mamografia, como nódulos, calcificações, distorções arquiteturais, as assimetrias, os linfonodos ou adenomegalia axilar, lesões de pele, ducto único dilatado, retração cutânea, retração papilar e espessamento trabecular da mão. Quando falamos de nódulos, isso aqui é o léxico do BIRADS, é por isso que eu disse que a aula talvez não fosse tão interessante, porque eles orientam como a gente deve descrever os nódulos, no caso, nódulo mamográfico. A gente deve descrever em relação à forma, às margens, densidade, o tamanho, a localização e sempre fazer o estudo comparativo se a gente já vem acompanhando aquele nódulo há algum tempo em relação à estabilidade. Isso é muito importante. Em relação à forma dos nódulos, o que é que mudou no BIRADS 2014? Não temos mais a forma lobulada. Que, por sinal, eu achava que forma lobulada não era forma. A forma lobulada, ela pode estar incluída na forma redonda ou ovoide. Mas não é forma, ao meu ver, lobulada. E ela realmente foi tirada do BIRADS. Então, agora a gente só tem essas três formas de descrição de nódulos. Ou ele é redondo, ou ele é ovoide, ou ele é regular. E a forma lobulada depende. Se o nódulo for redondo e lobulado, a forma dele é redonda. Se ele for ovoide e lobulado, ele é ovoide. Apenas as margens, então aqui os nódulos são as formas, né? Redonda, ovoide. Essa aqui é um lobulado, mas é ovoide. E esse aqui é um nódulo irregular. E as margens é que a gente pode dizer agora que é lobulada. Então, o lobulado não é mais forma, é margens. Então, margens circunscritas,
a margens obscurecidas. As margens obscurecidas são distintas das margens indistintas. Ou seja, margens obscurecidas tem um parênquima mamário que está obscurecendo parte daquela margem. E a margem indistinta de um nódulo é quando tem tecido adiposo e apenas há um esmaecimento daquelas margens, a gente não consegue definir bem a margem daquele nódulo. A densidade do nódulo, ele é um nódulo bem denso, branco, que isso chama a atenção de uma coisa maligna, tem a mesma densidade do tecido glandular, ou ele tem uma baixa densidade. As microcalcificações, também é interessante a forma como a gente deve descrever, e aquelas que chamam a atenção de serem malignas, intermediárias e as suspeitas. As malignas e as suspeitas, essas são as mais fáceis, porque as malignas são mais grosseiras, elas são em bastão, elas são redondas, bem pontiformes, como um ponto mesmo, esparsas, casca de ovo, etc. E as suspeitas são aquelas bem fininhas, pleomórficas, ou seja, ela tem forma de Y, X, Z, elas têm um trajeto ductal. Então essas a gente já sabe que são malignas. Mas essas aqui é que a gente tem que parar um pouquinho e raciocinar. São aquelas heterogêneas, aquelas que não tem uma forma bem definida, as mais distróficas. E aqui alguns exemplos. Essa calcificação benigna, grosseira. Se pudesse apagar a luz, talvez ficasse melhor para ver os detalhes das imagens. Aqui são as calcificações vasculares, que são benignas também. Aqui 2 exemplos de calcificação tipicamente benigna. Essas calcificações são bem características de uma paciente que teve uma mastite. E essas aqui são calcificações bem pleomórficas, bem feias, bem típicas de malignidade. Aqui é um recurso que nós temos no nosso aparelho digital, que a gente coloca branco no preto, preto no branco, né? E aí a gente avalia um focozinho pequeno de calcificação para ver os detalhes dela. A distorção arquitetural também é outro ponto que a gente tem que se deter um pouquinho. As distorções, ela tem importância quando elas não têm relação com cirurgia prévia. Então, essa paciente aqui tinha uma distorção e aí você tem que afastar um procedimento cirúrgico. Essa aqui já tinha uma relação com cirurgia, você vê que tem um espessamento cutâneo que alterou toda a arquitetura da mama. Então, aqui foi onde foi feita a cirurgia dela. E esse aqui é um caso de distorção de uma cicatriz radial, que é uma coisa benigna. Então, nem sempre as distorções são malignas, mas sempre temos que chamar a atenção e temos que mandar investigar. As assimetrias, isso aqui também é uma novidade, entre aspas, do BIRADS novo, que a gente tem que prestar atenção. Então, a assimetria é quando é vista em uma única incidência na mamografia. A gente vê aquela área que não é caracterizada como nódulo, mas somente em uma incidência, então nós temos que chamar de assimetria. Quando ela é vista em 2 incidências e não tem bordas convexas, então é uma assimetria focal. E aí você vai pedir uma ultrassonografia para avaliar essa assimetria e depois você reclassifica como B3 ou B4, ou seja, provavelmente benigna, uma assimetria suspeita. As assimetrias globais, geralmente elas são benignas. E as assimetrias em desenvolvimento, essas são as mais importantes, principalmente quando você compara com o exame anterior, ela não tinha, e aí você tem que mandar investigá-las. Então, aqui são 2 exemplos de assimetrias globais. As assimetrias globais, quando ela não tem palpação, elas sempre são benignas. Se você prestar atenção nessa mama, parece que essa mama não é essa daqui, não é a mesma pessoa. Igualmente essa de baixo. E é a mesma pessoa, só que ela tem mais tecido desse lado do que desse. E essa paciente aqui também. E são achados benignos. Diferentemente das assimetrias em desenvolvimento, essa aqui não tinha no exame anterior e era um câncer.
As lesões de pele raramente são importantes e a gente deve ressaltar somente quando, eu digo muitas linhas técnicas, olha, vocês são nossos olhos. Muitas vezes nós não estamos diante da paciente. Então é uma lesão cutânea que ela não marca e ela se projeta para dentro da mama e a gente descreve como nódulo. Isso aí não deve acontecer. Não pode acontecer. Então a gente sempre tem que marcar essas lesões cutâneas e descrevê-las. Ou lesões subcutâneas, como é o caso dessa paciente, que tinha bem entre essa mama. O ducto único dilactado também a gente tem que classificar como BIRADS 4A, ou seja, tem que mandar investigar pela sua associação com papiloma ou com carcinoma intraductal. E os linfonodos, que também a gente não classificava no BIRADS anterior, agora a gente passou a classificá-los. Quando eles estão aumentados unilateralmente, sem nenhum achado mamográfico, e aí pode ser um carcinoma oculto, a gente tem que mandar investigar. Claro que a gente tem que descartar algum processo inflamatório da mão. Quando eles estão aumentados bilateralmente, são reacionais ou infecciosos, a gente classifica como um achado benigno, BIRADS 2. Se tem uma história conhecida de um linfoma, e por isso esses linfonodos estão aumentados, a gente classifica como BIRADS 6, porque já tem um diagnóstico comprovado de malignidade, e se há uma suspeição, a gente tem que mandar investigar esses linfonodos. Ainda seguindo o sistema de padronização do laudo, a fase diagnóstica a gente caracteriza como categoria 0, necessita avaliação adicional, 1 são achados negativos, categoria 2, benignos, 3, provavelmente benignos, 4, suspeitos, 5, altamente suspeitos e o 6, o achado histológico de malignidade já conhecido. Como categoria 0, a gente pode dar um exemplo, um nódulo detectado na mamografia, mas que precisa de uma ultrassonografia para a sua conclusão diagnóstica, como é o caso desse nódulo, que era um cisto. Então, a gente dá um BIRADS 0, manda fazer uma ultrassonografia e é um cisto. E a gente reclassifica como um BIRADS 2. Categoria 1 são achados negativos, ou seja, uma mama normal. Categoria 1, uma mama normal. Categoria 2 são achados benignos, como fibroadenomas, linfonodos intramamários, cistos, implantes, distorções por cirurgia prévia, etc. Então, aqui a gente tem calcificações vasculares, tem um nódulo subcutâneo, tem outras calcificações esparsas benignas. Aqui outros exemplos de BIRADS categoria 2, um linfonodo intramamário, calcificações grosseiras. Aqui são fibroadenomas calcificados, ou aquelas calcificações em pipoca, achados benignos. A categoria 3 é a mais discutida, né? Aquela que a gente realmente para pensar se vai dar como a categoria 4, se vai mandar investigar ou se vai acompanhar. Dr. Sickles, acho que é na Noruega, ele não usa o BIRADS por conta da categoria 3. Ele diz, eu não gosto de dizer a minhas pacientes que é um achado provavelmente benigno. Se bem que o risco de malignidade é menor do que 2% para essa categoria. Então, são nódulos redondos, ovoides, circunscritos, não calcificados e sólido ao ultrassom, assimetria que diminui com a compressão localizada, calcificações agrupadas com morfologia redonda ou pontiforme. Como exemplo, a gente tem essas calcificaçõezinhas e a gente fez o agulhamento e eram benignas. A categoria 4, a gente pode subdividir em A, B e C, mas não é obrigado. Então, são achados suspeitos de malignidade, que varia mais ou menos entre 10% a 94%. Categoria A, você pode ter uma conduta citológica, inclusive, mas a categoria 4, B e C não, você precisa ter uma avaliação histopatológica da lesão. Então, são nódulos sólidos, ovoides, com calcificações incipientes, são nódulos
palpáveis, sólidos e circunscritos, e alguns tipos de calcificações grosseiras, heterogêneas, ou prováveis abscessos pelo ultrassom. Então, aqui era um abscesso mamário que a gente deu um BIRADS categoria A. Categoria B, a avaliação de suspeição entre 10% e 50%, um nódulo com contornos parcialmente circunscritos ou indistintos, as calcificações amorfas, tipo esse que tem um nódulo que é de contornos indistintos. A categoria C, uma suspeição moderada, é 50% até uns 94% de suspeição. São calcificações pleomórficas finas, com morfologia linear, calcificações de distribuição linear segmental ou distorções da arquitetura não associadas à cirurgia prévia, como essa distorção aqui. Então, é um BIRADS 4C que precisa investigar. E a categoria 5 é aquela que é mesmo que dizer, é 100% chance de estar com câncer de mama, certo? E aí tem que investigar. Então, aqui são alguns exemplos de microcalcificações pleomórficas. Aqui é um nódulo bem denso, especulado com retração papilar, como esse aqui também, que leva a retração papilar e já tem uns linfonodos comprometidos. E a categoria 6 são aqueles achados histológicos de malignidade já conhecidos. Agora vamos falar um pouquinho do BIRADS ultrassonográfico. O BIRADS ultrassonográfico imita o BIRADS mamográfico. Então tem as mesmas indicações, os mesmos objetivos, que é sistematizar os laudos. A descrição, que é a descrição do léxico, também imita alguma coisa da mamografia, só que com termos específicos para ultrassom. Então, na hora que você vai descrever a anatomia mamária, você vai descrever a pele, o tecido subcutâneo e o tecido fibroglandular. No tecido fibroglandular, pelo léxico do BIRADS novo, você tem que descrever que aquela ecotextura da mama ela é homogênea com predomínio adiposo, ecotextura homogênea com predomínio fibroglandular e ecotextura heterogênea. Os nódulos, similar ao da mamografia, temos que dizer a forma, que também não tem mais as formas lobuladas, a orientação é que aquele maior eixo da lesão em relação à linha da pele, ela é paralela ou não paralela, as margens circunscritas e não circunscritas, a ecotextura daquele nódulo, se ele é anecoico, se ele é isoecoico, com tecido celular, o tecido adiposo celular subcutâneo, hipoecoico, hiperecoico, heterogêneo complexo. Complexo quando tem uma imagem cística e sólida ao mesmo tempo. Em relação à característica acústica, se tem reforço, se tem uma sombra com os dois achados, ou quando não tem nenhum deles atrás da lesão. A localização é muito importante descrever a mama, que às vezes coloca o nódulo e não descreve a mama. A gente pega laudos dessa forma. No quadrante, a hora. Agora, o importante é ter gente que escreve nódulo ao meio-dia. Não é bem assim, né? As horas variam de 1 a 12 horas, certo? A distância da papila e da pele e a medida, principalmente nos 3 eixos. A gente deve fotografar aquele nódulo nas 2 incidências que a gente está vendo obrigatoriamente com as medidas nos 3 eixos. Então, as características do nódulo que devem ser descritas. Então, aqui a forma oval, certo? Oval e paralela. Aqui a forma arredondada ou redonda, forma redonda. E aqui é o exemplo de um nódulo complexo, né? Porque ele é cístico e ele é sólido. E aqui, irregular. Aqui a orientação, né? Quando o maior eixo é horizontal. Isso fala a favor de benignidade, mas nem sempre é. Então, ó, a gente tem um nódulo que tem a maior orientação paralela. Mas aqui a gente tem uma lesão suspeita que também tem a maior orientação paralela.
Aqui é quando a orientação vertical é maior do que a horizontal, ou seja, ele é mais alto do que largo. Então, fala a favor de um nódulo maligno, geralmente quando a gente encontra esses tipos de nódulos na mama. As margens têm duas possibilidades, ou ela é circunscrita ou ela não é circunscrita. E sendo não circunscrita, indistinta, angular, microlobulada ou espiculada. Então, a indistinta é pobremente definida. Essa aqui é uma margem bem angulada, ó, como se a gente passasse uma régua nos ângulos dela. Aqui com o halo ecogênico bem definido, também a gente deve descrever nessas lesões. E aqui as características acústicas posteriores com reforço. Aqui o nódulo mais denso, hiperecóico, um nódulo mais hiperecóico também. As calcificações. A gente deve descrever, se a gente vê as calcificações no ultrassom intraductais, se elas estão fora do nódulo ou dentro de um nódulo. Focos hiperecogênicos dentro de um nódulo hipoecogênico. Nem sempre é fácil a gente ver essas microcalcificações do lado de fora dos nódulos. Mas, às vezes, guiado pela mamografia, e a gente tem agora como rotina fazer a ultrassom mamária sempre após a mamografia, naquelas pacientes que já têm idade de fazer a mamografia. Então, primeiro a gente pede a mamografia para ver, para poder orientar o exame ecográfico. E, às vezes, a gente encontra calcificações dentro do nódulo, que aí a gente também precisa avaliar se elas são calcificações grosseiras de um fibroadenoma ou se são calcificações malignas. Tem que obrigatoriamente descrever os achados associados como alterações dos ductos mamários, porque às vezes eles chamam a neoductogênese, chama a atenção para principalmente carcinoma ductal in situ. Às vezes aqueles ductos empilhados, a gente precisa descrever, prestar atenção para esses ductos retroareolares. Alterações de ligamento de Cooper, edema na mama, distorção arquitetural, principalmente quando elas não estão associadas à cirurgia. Alterações da pele, a vascularização, se é ausente, se tem vascularização interna ou na periferia, e a avaliação da elasticidade. Queria chamar a atenção aqui para a vascularização, a gente fazer como o professor falou sobre a vascularização dos nódulos, dos achados introvarianos. Se a gente dispõe de um Doppler, vamos colocar aquele Doppler e ver aquela vascularização. O que é que custa? Porque isso, inclusive, nos dá mais uma ideia se aquele nódulo ele tem característica de maligna, como está a vascularização, se ela está adjacente, se não tem vascularização naquela lesão, se ela está dentro da lesão ou se ela está dentro e ao redor. Sobre a elasticidade, é claro que chama atenção as lesões malignas serem duras. Eu particularmente não faço a elastografia porque o meu aparelho não tem esse dispositivo. Eu conversei com o doutor Bruno Fornage no IMED, em março, em São Paulo. Ele disse: minha filha, a gente já tem tanto recurso para avaliar se esse nódulo mamário é benigno ou maligno, que, ao meu ver, a elastografia é só um dado a mais. Então, eu realmente não tenho experiência com a elastografia, eu acho que isso é uma coisa ainda que está para acontecer, é como o doutor Bruno falou, é apenas um dispositivo que a gente tem para avaliar a benignidade ou malignidade daquele nódulo. E a gente tem que falar um pouquinho dos casos especiais. Os microcistos agrupados, chamar a atenção de vocês que, às vezes, cistos agrupados não são microcistos agrupados. Às vezes a gente vê na descrição de alguns laudos de ultrassom que cistos agrupados e na conclusão coloca BIRADS 3. Só os microcistos agrupados são aqueles menores de 2 a 3 milímetros, com septações finas e ausência de componente sólido, é que a gente deve descrever como BIRADS categoria 3.
não aquela mama com cistos agrupados. Cisto com conteúdo com líquido espesso ou cisto complicado. Eu comecei a usar essa terminologia de cisto complicado com as minhas pacientes e foi um terror. Eu dei uma ré. Eu voltei a usar cisto de conteúdo espesso ou líquido espesso. Elas voltavam para perguntar: doutora, eu estou com cisto complicado. O que é isso, cisto complicado? É apenas a terminologia que o BIRADS orienta a gente a escrever, mas eu achei mais tranquilo para o meu dia a dia descrever cisto com líquido com conteúdo espesso. Mas a orientação é cisto complicado. Então, são aqueles cistos com ecos homogêneos no seu interior, podendo apresentar nível líquido-líquido ou nível líquido-debris. Nódulos cutâneos, a gente tem que descrever sempre. Corpo estranho, como clipes de mamotomia, silicone. Os linfonodos intramamários e o axilares, esses também a gente deve descrever, principalmente quando eles estão anormais. As anormalidades vasculares, as malformações que são raras, mas a gente pode encontrar os pseudoneurismas, as doenças de Mondor, que é aquelas trombofledites mais superficiais da mama, as coleções pós-cirúrgicas e as necroses gordurosas. Como no sistema mamográfico, no BIRADS ultrassonográfico, a gente tem a fase diagnóstica, que também é muito similar. Categoria 0 necessita avaliação adicional. A1, achados negativos. Categoria 2, benignos. 3, provavelmente benignos. Categoria 4, suspeitos de malignidade. 5, altamente suspeitos. E a categoria 6, achados histológicos de malignidade já conhecidos. Não é que a paciente tem um fibroadenoma e lá embaixo você coloca categoria 6. Não, fibroadenoma, categoria 2. Categoria 0, na ultrassonografia, necessita avaliação adicional, agora por mamografia ou ressonância magnética. Então, deve-se indicar a mamografia, principalmente quando você acha alguma coisa suspeita, mesmo a paciente sendo mais jovem do que as incidências de rotina. Por exemplo, você achou um nódulo suspeito, uma paciente com 30 anos, você deve sugerir complementar com a mamografia. E quando existe dúvida entre a recidiva ou um tecido cicatricial, você pode recomendar uma ressonância magnética. Aqui alguns casos de BIRADS ecográfico, ultrassonográfico 0. Você acha uma mama dessa na mamografia, cheia de nódulos, você pede para complementar com o exame ecográfico e eram cistos. Aqui um nódulozinho bem pequenininho é um nódulo suspeito. Categoria 1 são achados negativos para malignidade, é uma mama normal, uma mama heterogênea. Categoria 2 são achados benignos, como cistos simples, alterações pós-operatórias, linfonodos intramamários, nódulos cutâneos, fibroadenomas com macrocalcificações clássicas, nódulos sólidos estáveis, aqueles que você já acompanha há pelo menos 2 anos, ou implantes ou próprios. Então, aqui são cistos, né, vistos na mamografia, um linfonodozinho intramamário, um centro mais ecogênico bem característico, e às vezes aqueles nódulos mais subcutâneos. A categoria 3 são aqueles nódulos sólidos ovoides, com orientação bem paralela à pele, margens circunscritas, podendo ser único ou múltiplo. Um nódulo hiperecogênico com centro anecoico ou hipoecóico sugestivo de necrose gordurosa. Um nódulo com cisto com conteúdo espesso, microcistos agrupados e distorção arquitetural relacionada à cirurgia prévia. Como esse nódulo sólido, mas ele tem orientação horizontal, ou seja, ele é mais largo do que alto. Aqui é um cisto de conteúdo espesso, outro nódulo bem circunscrito, e aqui era uma esteatonecrose. Categoria 4 são achados suspeitos de malignidade.
Por exemplo, qualquer nódulo sólido, com margens não circunscritas, com atenuação posterior, que não seja um fibroadenoma calcificado típico, com eixo vertical, calcificações finas no seu interior, cistos complexos, ou seja, aquele que tem septos ou paredes pesadas, ou com um componente sólido no seu interior, então já é categoria 4, diferente do outro tipo de cisto, que é um cisto complicado, que aí é categoria 3, lesões intraductais, áreas de atenuação acústica que não sejam artefatuais ou associadas à cirurgia prévia, ou áreas sólidas com limite pouco definido e ecotextura heterogênea. Então, aqui é um cisto com componente sólido, e aqui é um nódulo de contornos microlobulados, categoria 4. Outro exemplo de categoria 4, eu quis mostrar a vocês que, às vezes, um nódulo na mamografia pode ser um cisto simples, pode ser um cisto complexo com traves, com septos, ou com um componente sólido no seu interior. Então, isso tudo precisa ser bem avaliado. Outro exemplo de categoria 4, um nódulo mais denso, o eixo mais vertical. E a categoria 5 são achados altamente suspeitos de malignidades, como nódulos sólidos, irregulares, contornos espiculados, e aí a gente tem vários nódulos irregulares, aquele que nós não conseguimos nem ver a parede posterior dele, tamanha sombra. Outro nódulo bem heterogêneo, com calcificações, com a vascularização bem evidente, um nódulo bem irregular, esse também com calcificações no interior. E a categoria 6, achados histológicos de malignidade já conhecidos. Então, a mamografia versus ultrassonografia, esse foi o tema da aula. Eu acho que a mamografia e a ultrassom, elas andam de mão dadas. E acrescentaria com a ressonância magnética. Hoje a gente tem vários recursos para dar um diagnóstico precoce das lesões mamárias. Esse é o objetivo. Quanto mais precoce, mais beneficiada aquela paciente e o seu tratamento. Então, eu acho que agora também tem a tomossíntese, que eu acho que é o futuro da mamografia, principalmente quando adequar a dose de radiação da paciente, que é justamente a tomografia da mama. Então, eu acredito que nós temos esses recursos para poder auxiliar e dar um diagnóstico daquelas lesões mamárias, e quanto mais precoce, melhor para aquelas pacientes. Então, eu acredito que a ultrassom e a mamografia, elas estão juntas no diagnóstico. A mamografia é o exame não invasivo com melhor custo-benefício, é a única técnica que realmente vê as microcalcificações e continua sendo o exame mais eficaz para o diagnóstico precoce das lesões mamárias, principalmente nas mulheres sintomáticas ou assintomáticas. A ultrassom é um exame complementar, não substitui a mamografia para rastreamento, mas ajuda muito, principalmente quando tem um técnico que faça bem feito aquele exame. Ela serve para complementar, para ver aquelas densidades assimétricas, quando tem anormalidade palpável em mamografia negativa, pacientes jovens, nas mamas densas, para orientar procedimentos intervencionistas. A ultrassom é um método barato e fácil. Eu acho ótimo fazer procedimentos pela ultrassonografia, não tem radiação. E como second look, a gente tem usado muito como second look para ressonância magnética. Às vezes a paciente faz o exame de ressonância e a gente volta para a ultrassom quando ela tem uma mamografia negativa, quando ela é uma paciente jovem com a mama densa. Então, rastreamento negativo não exclui câncer. Com rastreamento, o resultado é melhor avaliante a mamografia, em conjunto com o dado clínico da paciente, história da paciente, e os resultados são dependentes da qualidade do exame e do grau de experiência do examinador. Isso aí é muito importante. Muito obrigada pela atenção de vocês. Parabéns, Vianney, pela
apresentação muito boa e elucidativa. Gostaria de... Temos tempo? Fala. Certo. Binares é um tema que sempre deixa bastante dúvida, gera bastante discussões nos congressos. Então, eu queria deixar primeiro aberto para, se alguém tem alguma consideração, já temos 1, 2, 3. Pode falar, amigo. Quais os critérios ultrassonográficos você usa para caracterizar uma mama como heterogênea? Porque você enquadra aí predominantemente adiposa ou fibra glandular, não é tão difícil. Eu gostaria de ouvir essa sua opinião. Olha, geralmente aquelas, por exemplo, eu vou citar mamas mais adiposas, são mamas mais homogêneas. As mamas das mulheres mais jovens é como se tivessem pequenos nódulos no interior delas. E aí a gente chama de mama heterogênea, principalmente nas pacientes mais jovens. Mas isso eu teria que explicar mostrando. E é normal. Que é absolutamente normal. Tem pessoas que até nem acham que aquelas mamas mais densas e mais jovens e heterogêneas são normais. Mas são normais. É apenas uma classificação. Gente, às vezes descrevendo que está patológico. Pois é. Eu já vi, Renato. Não é fator de risco para o desenvolvimento da patologia? Olha, a mama densa hoje é fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama pela lógica, porque tem mais tecido mamário. Não nas pacientes jovens, mas naquelas pacientes menopausadas, as mamas densas são consideradas como fatores de risco. Também, porque tem mais tecido fibroglandular, né? Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu teria 2 perguntas. Como é que vocês usam um ponto de corte para você classificar um ducto normal de um ducto ectasiado? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta seria o seguinte: nesses cistos, você chama de complicado. Se você, durante o exame, se você usa a movimentação da paciente para ver se existe, às vezes pode ser confundido com componente sólido no interior. Isso. Para os ductos, eu acho importantíssima a sua pergunta. Geralmente eu utilizo como um ponto até 4 milímetros. Agora a gente tem que observar desde o início até o final dele, porque ele pode ter um diâmetro normal e você pode encontrar uma modulação dentro dele. Então você tem que acompanhar o trajeto dele, por mais que o diâmetro dele esteja normal. Isso aí eu acho muito importante, avaliar toda a continuidade daquele ducto no exame ecográfico. E a segunda pergunta é sobre o cisto complicado. Eu peço a paciente para modificar o decúbito para ver se tem alguma movimentação daquele líquido. Que critério você usa para dizer que um nódulo é microlobulado ou não lobulado? Se você ainda usa isso no laudo, ou se não usa mais esse critério? Geralmente, quando ele tem mais de 3 lobulações, ou são pequenas lobulações, eu escrevo microlobulado, ou então somente lobulado. Mas as margens, ele mudou, né? Agora não é mais como forma, então você pode apenas descrever como margens lobuladas. Lobuladas, e você cita o número de lobulações? Não precisa, não precisa. Você pode dizer que ele é um nódulo ovoide, lobulado, etc. Na sua descrição. Obrigado. Parabéns. Eu queria fazer uma pergunta e uma observação ao mesmo tempo. Eu vi num dos primeiros slides que na mama densa com o nódulo palpável sugere ultrassom. E só na mama densa não sugere controle. É isso mesmo? Isso aí já é muito discutido, a densidade mamária. Mas muitos estudos mostraram que a incidência de câncer somente em mamas densas e sem nenhum outro achado não justifica fazer ultrassonografia, a não ser que tenha alguma queixa clínica ou palpação. Agora, se você encontra um nódulo, ou se a paciente tem um nódulo que é palpável, obrigatoriamente você precisa investigar. Mesmo que a mamografia seja negativa, você tem que complementar com a ultrassom. É isso?
eu vou falar o que eu penso. Se a mama é densa, aquela área não foi examinada pela mamografia. Então, eu acho que justifica fazer um ultrassom numa clínica privada, onde aquele meu paciente é meu paciente. Em termos de saúde pública, em termos de números, pode não valer a pena. Eu acho que aí seria uma loucura você, em toda a mamadense, indicar uma ultrassonografia. É lógico que acrescentaria, você iria ter mais achados, talvez até muitos microcistos, mas pelos estudos não justificava fazer como conduta de mamadense, porque os achados para a malignidade foram pequenos, os achados malignos. Então eles estudaram e viram que não valia a pena. Se a mama é densa e tem algum achado, e isso é a indicação do BIRADS novo, você tem que classificar como categoria 1, ou seja, achados negativos para a malignidade, e indicar a ultrassonografia. Isso aí eles orientaram a gente fazer. Eu digo que eu já biopsiei e tive resultado de 7 pacientes com mamografia normal e que na palpação normal e com um nódulo detectado no ultrassom. Então, assim, é o que eu digo, 7 em milhares é pouco, mas para aquela paciente é 100% da vida dela. Então, claro, mas... Eu faço assim, eu não sugiro ultrassom, eu falo que a densidade é alta e explico que a densidade diminui a sensibilidade do exame. Aí cabe ao mastologista, ao médico que solicitou, pedir ultrassom. Eu acho bastante conveniente fazer. Só que eu estou dizendo que não é conduta fazer de rotina, indicar ultrassom somente como mamadense. Dilatação ductal retroareolar bilateral no ultrassom. Que BIRADS você dá? 1 ou 2? Somente a dilatação pela mamografia? Não, pelo ultrassom. Pela dilatação simétrica, retroareolar, bilateral. Eu daria um BIRADS 2, um achado bem mínimo. A não ser que essa descarga papilar fosse sanguinolenta ou em... Não, porque essa dilatação não está especificada, né, no novo BIRADS. Então, se 1 ou 2... Eles valorizam somente quando ela é unilateral, uniductal. Você dá 2, né? Dou 2, quando ela é bilateral. Só para ver se eu entendi, doutor Stefano, né? O senhor falou mamografia normal, mas quis dizer mamografia densa. Mamografia densa sem achado nenhum. Mais densa? Sem achado. Não está como normal, densa. É bem? Mamografia densa, sem nenhum achado e sem palpação, BIRADS 1. Mamografia densa com palpação, BIRADS 1. Mesmo que eu não esteja vendo nada na mamografia. Eu não posso dizer que aquela mamografia tem algum achado se eu não estou vendo. É a orientação nova do BIRADS. É BIRADS 1 e você orienta lá embaixo a fazer a ultrassonografia. Não é isso, Adriano? Em relação àquela imagem da esteatonecrose, está classificada como 3, mas na prática, ultrassonografia... Aí você tem que associar os achados né? clínicos. Ninguém vai voltar como 3. Mas aí você associa com achados clínicos, aquela paciente tem uma mamoplastia redutora, ou uma cirurgia, ou um trauma, geralmente. Você coloca um Doppler, você não vê vascularização. Você não vê vascularização no interior dela. Tem áreas císticas, algumas vezes, né? Achei neuroso. E associa com a mamografia, que geralmente tem um achado bem característico para esteatonecrose também, na mamografia. Vamos quem faz primeiramente a ultrassonografia somente com aquela imagem, eu duvido que alguém coloque como duvido. E aí permanece aquele nódulo B3 por ser palpável, você colocar P4? Pois é, Renato, eu liguei até para a doutora Selva para tirar essa dúvida, né? Ela disse, o Ian, é o seguinte, isso vai muito pela clínica. Você está vendo aquele nódulo bem superficial, palpável, é um cisto, você vai dar um BIRADS 4, por ser palpável, o sólido sim. Sólido sim. A doutora tem alguma experiência já com alguns trabalhos, já estão publicando, você mudou para fazer o índice de resistência de algumas... Na mama não precisa, na mama não tem indicação de você fazer o Doppler de amplitude. É de amplitude, desculpe.
para ver velocidade, para ver... Olha, índice de resistência. Não, eu já li alguns trabalhos que eles estão acrescentando mais um dado, vamos dizer, como elastografia. A orientação é que você jogue o mapa de cores para ver se tem vascularização na periferia, no interior, isso aí é importante. Só tenho algumas considerações. Uma primeira, como nós fazemos procedimento, né, também, chega muito nódulo para fazer função que foi descrito pelo colega. Eu sinto que existe assim como se fosse uma autocobrança para dizer se o nódulo é cístico ou sólido. E isso eu não vejo em lugar nenhum do BIRADS essa obrigatoriedade. O que ele manda é você colocar se é hipoecóico, isoecóico, anecóico, etc. Entendeu? Então muitas vezes vem aquela frase clássica dizendo nódulo que pode corresponder a nódulo sólido ou cístico com conteúdo espesso. Aí você joga a responsabilidade para o mastologista e o mastologista não quer ficar com esse peso na consciência. Aí vamos pedir punção em todo mundo que tem esse tipo de nódulo. Então, na minha opinião, eu acho que se a gente está seguindo o BIRADS, e o BIRADS manda você falar que o seu nódulo é ovoide, mais circunscritas, todas as características de benignidade, e ele é hipoecóico, tudo bem, se ele for sólido, ele vai continuar sendo um BIRADS 3, entendeu? Então, vamos puxar um pouquinho a responsabilidade para a gente e colocar lá na conclusão do BIRADS 3, porque aí a conduta já vai passar a ser um controle com 6 meses, e não a punção. Se você joga essa dúvida para o mastologista, ele vai solicitar a punção. Eu pego isso todos os dias, entendeu? Fazendo função desnecessária, que gera custo, que termina vindo para o nosso bolso e para o sistema único de saúde. Então, essa consideração. Uma outra é com relação ao uso do BIRADS, né? O uso do BIRADS, ele não é uma coisa assim, vamos dizer, opcional. Né? Isso é uma norma, a gente segue o Colégio Brasileiro de Radiologia e o colégio recomenda que seja usado o BIRADS. Assim, não é muito, se eu quiser vou usar, se eu não quiser não vou usar. Eu acho que a gente tem, isso já está há mais de 20 anos e é uma coisa que precisa ser feita em todos os autos. Concordo? E uma terceira consideração que eu queria fazer é que assim, tem muito ultrassonografista que não é radiologista e tem uma certa dificuldade de se fazer a análise da mamografia. Realmente é uma coisa que precisa de um treinamento, né? Mas eu acredito que a localização, pelo menos a localização, isso aí não pode deixar de ser, de se ter domínio, entendeu? Eu também pego bastante nódulo, por exemplo, que foi dado um nódulo pela mamografia, um nódulo no quadrante superior lateral. A gente sabe que muitos nódulos não são vistos na mamografia.